ação de hoje, né? Esperar aqui ele dar um ok para que a gente possa muito bem. Então, estamos de volta. Eu sou o professor Rodrigo Bastos Raposo e estas são as leituras de John Finnis. Nós agora vamos tratar de outro tipo de crítica que é feito à teoria da lei natural, que seria a ideia de que, e essa crítica aqui é do Hart, né? Ou Finnis faz e utiliza o Hart como para indicar assim, afinal de contas, quem é que diz isso, né? E ele coloca, né? O Hart afirma que a teoria do direito natural, em seus vários disfarces, postula que os seres humanos dedicam-se e unem-se igualmente em sua concepção dos fins a perseguir, né? Então, aqui, o Hart está acusando os teóricos do direito natural de serem ingênuos, né? De acharem, olha, a lei natural, ela quer imaginar que existe um certo sentimento de justiça, que aquilo ali é igualmente partilhado por seres humanos racionais e razoáveis, e que, portanto, todos esses seres humanos vão se unir e compreender da mesma maneira quais são as finalidades da existência humana, o que é a justiça, quais são as normas que devem reger a conduta humana. E a Harshfield diz, isso é uma falha da teoria do direito natural. E o Finnis rebate. Olha, ele não sabe de ninguém que tenha dito isso. Ao contrário, os teóricos clássicos da lei natural afirmam que os seres humanos não são igualmente devotados à busca do conhecimento ou da justiça, e sequer possuem uma concepção comum do que seja uma ou outra. Então, o que Finnis está dizendo aqui para Hart é, calma, os teóricos da lei natural sabem que o problema do bem, o problema da justiça, não é um problema fácil de resolver. Eles sabem disso, né? Eles sabem que os homens não têm interesse pelo assunto. Às vezes, quando têm interesse ou capacidade de tratar do assunto, não querem fazê-lo. Às vezes, mesmo que façam, mesmo que encarem, não vão agir de acordo com aquilo, né? E muitas vezes, por conta de interesses, de conflitos e de diferentes visões de mundo, eles não vão ter concepções comuns do que é o bem, do que é o melhor caminho a seguir, né? Ele cita, então, um filósofo, Lewis Strauss, que fala, né? A razão para a investigação da lei natural é a percepção da diversidade das noções de direito. Ou seja, não apareceu uma teoria da lei natural porque o problema é fácil, porque todo mundo pensa igual, porque não há conflito, então vamos fazer uma teoria da lei natural para sistematizar a concórdia humana. Não, né? A lei natural, como tema de investigação, surge porque é um tema difícil, né? É um tema difícil, porque ao mesmo tempo eu tenho que imaginar que existe lei natural, porque existe no ser humano a capacidade de perceber o que faz bem para ele, e ele tem uma capacidade racional de buscar aquele bem. Se ele usar aquela capacidade de maneira razoável, ele dali vai poder extrair certos parâmetros de moralidade, né? Então, ao mesmo tempo que existe isso, existe também a possibilidade dos seres humanos reconhecerem o que é o bem, mas buscarem o bem de maneira nada razoável, buscarem o bem da maneira mais egoísta possível. E também tem outro problema. Pode muito bem acontecer de, em reconhecendo o bem, a busca daquele bem, a busca razoável daquele bem, forneça respostas e estratégias diferentes para diferentes seres humanos que podem estar igualmente bem intencionados. Então, uma crítica que Finnis diz que não cabe, né, é dizer que a teoria da lei natural acha que é uma moleza, que é algo óbvio determinar as questões do bem e da justiça, né? Santo Tomás ele retoma uma discussão sobre a questão da lei natural e as próprias consequências da lei natural a partir de Aristóteles, tá? Então, aqui, o que ele traz a partir de Santo Tomás? Ele vai dizer, olha, existem alguns princípios mais gerais da lei natural. O que são esses princípios mais gerais? Aqui,
Santo Tomás está falando que são as coisas que nos fazem bem. Qualquer pessoa que esteja em seu juízo perfeito vai reconhecê-las, né? Então, esses princípios mais gerais, né, essa comuníssima princípia, né, ela é simplesmente a percepção que é evidente para qualquer pessoa de que ele precisa nutrir-se, de que a companhia de outros seres humanos pode lhe ser útil ou agradável, de que ele possui conhecimento sobre o mundo que o rodeia pode lhe ser proveitoso, né? De que se ele possui uma prole, ele poderá ter aliados, ele poderá ter maior possibilidade de sobrevivência, ele poderá ter a quem, digamos, legar aquilo que ele conhece. Então, enfim, existem algumas coisas que são boas e que elas são simples de serem percebidas. Agora, quando entra a parte de buscar aquilo, não é? Aí já começam a aparecer as chamadas implicações morais, as primeiras implicações morais. Como é que eu vou buscar aquilo? Né? É, é, é correto de alguma maneira, passar à frente de outra pessoa para obter mais ou melhor daquilo que eu sei que vai me fazer bem? Eu tenho alguma obrigação de dividir aquilo com alguém ou não? Né? Eu devo, muitas vezes, refrear meu apetite para que outros possam também, digamos, se alimentar? Enfim, essas são as primeiras implicações morais que podem ser distorcidas por preconceitos, descuido ou interesse pessoal. Então, a nossa negligência ao pensar na maneira como a gente leva a vida pode levar a uma distorção das consequências da nossa busca razoável por aquilo que vai nos fazer bem. Então, mesmo a busca moral mais elementar, de buscar de maneira razoável e decente aquilo que vai nos fazer bem, mesmo nesse caminho, pode haver há o perigo de se perder. Né? E, finalmente, existe um terceiro tipo de preceito, né, que envolve questões morais complexas, e aqui Tomás ele fala, né, não é que isso é uma pergunta que possa ser respondida só por quem é sábio. Né? Ele vai dizer que a questão moral mais complexa ela só pode ser investigada, ela só pode ser alvo de reflexão pelos sábios. Né? E quem é esse sábio aí? Né? O sábio é aquele que se preocupa em refletir e se preocupa em pensar. É aquele que está preocupado em ir além das suas primeiras impressões e opiniões e construir um conhecimento um pouco mais refletido, um pouco melhor. Então, esse sábio aí, ele não é o letrado, né? Esse sábio aí, ele é dotado de um interesse, de uma capacidade, de um desejo de investigar, especular e refletir, que vai fazer a sabedoria dele. Então, uma questão moral complexa exige essa disposição de buscar, investigar, questionar, olhar uma coisa por diversos pontos de vista, perceber que uma questão moral pode ser difícil, né? Então, esse seria digamos assim, a última, a terceira camada na caracterização dos preceitos da lei natural. Então, notem que cada preceito, cada camada, corresponde àqueles elementos que ele apresenta na abertura do segundo capítulo. Né? Então, eu vou ter uma camada que corresponde a uma mera percepção daquilo que nos faz bem. Eu vou ter uma segunda camada que diz respeito à perseguição daquilo da maneira mais razoável. E aí, quando eu penso que eu devo perseguir o bem de maneira razoável, começa a entrar dentro dessa minha perseguição razoável do bem algo além do meu próprio interesse ou do meu interesse imediato. Começa a haver uma certa preocupação com quem está ao meu lado, meus familiares, minha comunidade, meus amigos. E aí começam a haver algumas implicações dessa busca razoável por aquilo que vai nos satisfazer. E, finalmente,
eu tenho que tentar tirar dali algum tipo de parâmetro moral, eu tenho que encontrar ali algum tipo de resposta para questões mais difíceis, né? Quando eu vou estar diante de, eventualmente, conflitos de interesse, interesses legítimos, quando eu não vou estar simplesmente diante de uma disputa do certo contra o errado, ou quando a solução para um problema de busca razoável do bem, não é uma solução simples, né? E aí, quando eu, diante dessas questões, né, é necessário uma disposição de caráter para buscar resolver ou tentar encontrar uma resposta para essas questões mais complicadas. Em seguida, Finis traz outra objeção, né? Reiterando o ponto anterior, né? Hart afirma que a questão do bem ou do propósito humano é complexa e disputada. É aquela a mesma crítica, né? Olha, né, eu sou um teórico do positivismo, eu entendo que as questões legislativas, as questões legais são complexas, eu entendo que há uma relação complicada entre direito e moral, mas eu acho que vocês, teóricos do justnaturalismo, simplificaram demais as coisas, acham que todo mundo vai chegar às mesmas conclusões, acham que tudo vai se resolver da melhor maneira, acham que o conflito é só um problema de que pode ser resolvido com uma boa educação e uma boa conversa, e não é. O bem e o propósito humano é uma questão difícil, é uma questão sujeita à disputa, a debate. E Finis vai dizer, olha, me desculpa, mas os naturalistas concordariam com você. É isso mesmo, né? O bem e o propósito humano é uma questão difícil, né? E aí ele complementa, né? O cerne do problema da moralidade e do propósito da existência humana não é discernir os aspectos básicos do bem-estar humano. Veja, discernir os aspectos básicos do bem-estar humano é fácil. Saber o que me faz bem, o que me agrada, né? Perceber isso é fácil. Complexo é integrar esses diversos aspectos em compromissos, projetos e ações razoáveis e inteligentes que constituirão alguma forma de realização humana admirável. Aí é que entra o problema, né? Então, perceber que eu tenho que comer para matar minha fome, eu tenho que cuidar da minha saúde para eu poder viver, ou que eu tenho que zelar pela minha prole para que eu tenha uma posteridade, ou que eu tenho que ser um indivíduo que devo valorizar a companhia de outras pessoas para que eu possa ter amigos, aliados, gente que cuide de mim ou me ajude nos momentos de necessidade. Então, perceber que essas coisas são boas, né? Que são aspectos básicos do florescer humano, da própria existência, isso não é complicado. O problema é tentar reunir isso num projeto de vida e tentar obter, a partir disso aí, uma realização humana admirável. E aí vocês vão notar que eu marquei bem aqui o admirável, né? Porque, assim, veja, a questão aqui dentro da ideia da teoria da lei natural, né, é que eu tenho que perceber o seguinte: aquilo que é bom ou aquilo que é virtuoso, né, aquilo tende a uma realização mais perfeita possível, né? Então, não é que eu vou integrar os diversos aspectos do bem, né, os diversos aspectos da busca do bem-estar e eu vou conseguir alguma forma de realização humana. Não é qualquer forma de realização humana, né? Na verdade, a ideia a que nos impulsiona a teoria da lei natural é que essa realização humana ela deve buscar ser admirável, o mais perfeita possível. Ela deve buscar ser realmente algo por meio do qual, empregando essa faculdade da razão, né, e seguindo o princípio da lei natural, que comanda o quê? Que se busque aquilo que nos fará bem, de maneira razoável, de modo a conseguir concretizar aquilo num projeto de vida, num caráter que seja verdadeiramente admirável, né? Então, eu vou parar mais uma vez a gravação. Então, notem, né, como é interessante
que a lei natural ela direciona